Boa noite, bom dia ou boa tarde. Para mim é boa noite, porque eu estou fazendo a live hoje à noite, quarta-feira, para que vocês do oitavo ano tenham uma bela de uma atividade e possam ter sucesso na atividade que nós vamos passar, que tenham um aprendizado muito bom, certo? Que não fique só assim de responder as perguntinhas, mas realmente tenha um aprendizado. Eu quero começar falando sobre uma coisa que nós comentamos em aulas anteriores. Vou pôr na lousa esse assunto comentado e ao colocar, vocês vão se lembrar, aqueles que estiveram na escola. Os que não tiveram, aproveita para ficar por dentro. Bom, durante as aulas e no livro de português de vocês, está se falando do conhecimento implícito e explícito, certo? Então, ao falar do conhecimento implícito, implícito é aquilo que está por trás das palavras, aquilo que eu quero dizer de uma forma mais indireta. O explícito é aquilo que eu falo da forma direta, categórica. Nós estudamos sobre a metáfora, né? Então, uma metáfora assim, o homem trabalha como uma máquina e depois se quebra como uma máquina. Coloquei essa frase na lousa lá para os alunos. Então, veja, estou comparando o homem com uma máquina. Só que o homem não é uma máquina, o homem não é de ferro, não é de chumbo. O homem é de carne e osso. Mas é uma forma de eu dizer que o homem está sofrendo, né? Às vezes trabalhando demais, às vezes não tendo condição de cuidar da sua saúde. E vai se quebrar igual uma máquina que não foi cuidada. Isso é a linguagem implícita, ou seja, eu faço uma comparação e eu significo algumas coisas. Agora, a explícita é quando eu falo diretamente. É a linguagem denotativa. E a explícita ela é usada em algumas situações. No caso, ela é usada no jornalismo. O jornal ele tem vários temas que é importante abordar. Nós temos notícia, nós temos texto de opinião no jornal, só que é uma opinião explícita, ou seja, ele vai falar as coisas que ele acha, que ele acredita. Nós temos textos de reportagem que aprofunda-se no tema, certo? Então, isso é a linguagem explícita, certo? Que nós temos nos jornais. Os jornais são a principal fonte de linguagem explícita. É lógico que, ao falar de jornal, não estou falando só um jornal escrito, não estou falando só uma revista, estou falando também blogs do YouTube, estou falando também da própria televisão, tem o horário do jornalismo, todos os canais de televisão têm seu jornalismo. Então, todos eles usam linguagem explícita. A linguagem explícita, ela exige uma série de cuidados. Cada um de nós tem a sua visão, sua crença religiosa ou política, né? E ao você ter essas crenças, você pode contar um fato, não exatamente como foi, mas vai contar de um jeito que não ofenda muito a você mesmo, certo? Então, eu estava conversando com a sala. Por exemplo, no Brasil tem pessoas que gostam do Lula versus atualmente o nosso presidente Bolsonaro. Se eu estou dando minha opinião sobre o Lula, eu posso dar minha opinião. Eu vou elogiar o Lula, falar bem do Lula. Eu gosto do Lula. O mesmo ocorre com o Bolsonaro. Eu gosto dele, então eu vou
opiniões favoráveis a ele. Agora, se eu estou fazendo uma notícia, eu tenho que falar o que realmente aconteceu. Então, por exemplo, o Lula, ele foi preso por ter desviado dinheiro, né? Coisa de político. E os jornalistas que acusaram Lula, que pesquisaram sobre a situação dele, não quer dizer que não gostavam dele. Pode ser até que muitos gostassem. Mas eles têm que colocar notícia verdadeira. Mesma coisa do Bolsonaro. E eu estava comentando na sala, por exemplo, quando o Lula foi preso, uns anos atrás, por que os jornalistas não acusaram outros políticos que tinham feito as mesmas coisas que o Lula fez e por que não prenderam esses outros políticos? É uma pergunta, certo? Então faltou jornalismo. Também conversamos na sala o seguinte: por que as pessoas hoje não gostam de assistir jornal na televisão, não gostam de ler jornal, não gostam de ler revistas jornalísticas? Porque muitas vezes eles misturam notícia com opinião e não pode. Deixa eu apagar aqui e mostrar mais uma coisinha. Nos anos 70, 1970, 1980, nesse período, muitos jornalistas brasileiros iam para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o que acontecia? Tinha uma sala, vamos colocar aqui N de notícia, e uma sala de O, de opinião. Os jornalistas que ficavam nessa sala não conversavam com os jornalistas da sala de opinião, porque eles tinham que fazer a notícia exatamente como os fatos ocorreram, não como eles gostariam que ocorresse, não defendendo as suas ideias, mas defendendo os fatos. Eu tenho um livro aqui comigo que fala muito sobre isso. Eu quero ler um trechinho dele. E nós vamos nos concentrar hoje não na opinião, mas na notícia. Certo? Mas bem rapidinho, no jornal, a pessoa que dá a opinião, ela tem que colocar fatos concretos que comprovem sua opinião. Aí vem a questão da opinião também ser explícita, ou seja, ser baseado em informações muito claras. Certo? Vou pegar minha tampinha aqui. A opinião deve ter isso. Mas, infelizmente, muitas vezes não tem. Mas veja, como eu falei, nos anos 70, 80, os jornais americanos faziam essa separação. Inclusive, jornalistas brasileiros que iam fazer estudos de jornalismo nos Estados Unidos, eles trouxeram isso para cá. Infelizmente, isso se perdeu um pouco. Então, muitas vezes você tem notícias falsas e as pessoas não acreditam. Então, eu vou postar para vocês depois, vocês vão ver que a Globo fez uma notícia contra o nosso presidente, falando que não se condoeu das pessoas que morreram de Covid. Numa reunião, ele não falou nada, mas na verdade na reunião uma pessoa foi lá na frente e o presidente estava nessa reunião e falou, pediu 1 minuto de silêncio pelas pessoas que morreram de Covid. Então, a própria TV Globo teve que pedir desculpas, né? Teve que dizer que não era bem assim. Mas, olha só, eu tenho esse livro que fala sobre o jornal e ele fala o seguinte: os 3 elementos que não podem faltar na notícia que tem que estar presente. O primeiro elemento, fato. Da forma mais pura possível. O fato ele tem que ser mostrado como aconteceu. Não a minha interpretação do fato, não o que eu acho. Depois,
informação. Ou seja, temas que estão ao redor do fato, que são relevantes. E por último, tem que ter uma preocupação com o público, ou seja, o jornalista ele tem que se preocupar que o público venha a ter uma visão clara dos fatos, das circunstâncias ao redor dos fatos, para o público tomar suas decisões. No caso, políticas principalmente, mas em todos os temas. Agora, quais são os elementos da notícia? Quando você vê uma notícia, e eu estou com uma notícia aqui, vou mostrar para vocês. Observa comigo. Olha aqui. Devastação no nosso quintal. É o título da notícia na revista Veja. Você tem essas letras grandonas e aqui embaixo tem escrito letras menores. Dezenas de novos loteamentos clandestinos em áreas e mananciais. Aí falando de São Paulo, tem áreas que são áreas de reserva ambiental que estão sendo destruídas. Aí você tem essa letra grandona, que nós chamamos de título ou manchete. Manchete também é chamado principalmente aquela notícia principal que está na capa das revistas, certo? E você tem essas letras menores, que é uma leve explicação do título da manchete, que nós chamamos de subtítulo. Aí, virando a página, você começa a ler a notícia, certo? No caso, aqui começa na página seguinte. E ao ler a notícia, nos 2 primeiros parágrafos, você vai ter o lead. Nos 2 primeiros parágrafos de uma notícia, o lead, ele vai chamar a atenção das pessoas que vão ler a notícia, colocando informações básicas que vão aparecer no decorrer da notícia. As informações são o que está acontecendo, quem está fazendo acontecer, quando aconteceu ou está acontecendo, como e por quê. Por que separado? Certo? Essas perguntas têm que estar no lead. Então, eu vou ler aqui essa reportagem. Enquanto o Brasil é notícia no mundo todo devido ao desmatamento recorde da Amazônia queimada no Pantanal, São Paulo tem uma devastação. Então, tem um onde também, né? Onde tem a devastação? Em São Paulo. Depois, continuando a leitura.
em áreas remotas localizadas às margens da represa Billings, Guarapiranga, na Zona Sul. Então, em São Paulo, nas represas. Daí tem o nome das represas aqui que a gente não dá para colocar nessa lousa. Então, esse é o lugar. Como dezenas de condomínios legais estão em construção, sem que o poder público municipal e estadual impeça seu andamento. Então, como estão construindo condomínios? Certo? Como é? Quando está acontecendo? Agora. Ele falou enquanto, estão falando da Amazônia, em São Paulo, então o quando, agora. Está percebido aqui. Quem? No final da estrada de Cumbito, na esquina da estrada de TV, Vila Gilda, aí fala assim, um deles chamado William, fala o nome de um dessas pessoas que está vendendo terrenos, certo? Ilegais. E além disso, o que está fazendo? Daí está explicando que estão devastando São Paulo. Certo? Então, esses são os elementos. Você tem a manchete. A manchete é devastação do nosso quintal. Você tem o subtítulo aqui, né? Devastação do nosso quintal, manchete. Tá aqui, letra grandona, né? Depois o subtítulo, letras menores. E você tem nos 3 primeiros parágrafos o lead. Aí, mas você tem outra coisa, você tem as fotos dos lugares, isso chama-se fotoreportagem. E além das fotos, você vai ter algumas notas explicativas das fotos. E além disso, você vai ter a chamada, que é alguma fala importante dessa entrevista, dessa notícia, certo? Então, esses são os elementos. Eu vou apagar aqui, vou colocar os elementos de novo e a gente vai partir para a tarefa. Então, você tem título ou manchete, o subtítulo, que nós já vimos, o lead, que são os 2 primeiros parágrafos que tem essas informações, e depois você vai ter a chamada, que é alguma parte importante da notícia que aparece em negrito. Depois da chamada você tem, deixa eu ver o nome específico. A fotojornal, que vem com uma foto com explicações. Esses são os elementos, certo? Agora, eu vou apagar tudo isso, mas você tem explicações no Google Classroom. Vou apagar tudo e vou passar para vocês a tarefa. Aliás, não vou apagar, vou deixar. A tarefa é o seguinte: você vai escolher um texto de jornal, um texto de revista, um texto da internet. Você vai, embaixo desse texto, você vai colocar o título ou manchete, você vai colocar o subtítulo, você vai copiar os trechos do lead que responde o que, quem, quando, como, porquê, onde, certo? Você vai marcar a chamada e você vai mostrar a foto do jornal. Esse é o trabalho. Mas vai ter uma última parte. Você vai fazer uma redação de
10 linhas falando do valor dessa reportagem. Ou seja, por que essa reportagem, não, notícia, o tema é notícia, né? Por que essa notícia foi importante para você? O que você aprendeu? O que isso passa de bom para a gente? Ou até de ruim, como lição, né? O que isso adverte a gente? Uma boa noite, um bom dia, seja lá o que for. Para mim é boa noite, mas para você pode ser bom dia. E espero que esse vídeo e também as explicações que estão no Google Classroom ajude você a tirar mais um 10 para a sua coleção. Fui!